Márcio, Cláudia, Eric e Fran. É isso, Fran? Isso. Queridos amigos e amigas que aqui estão da Federação Espírita do Estado do Ceará, a você, nossos ouvintes, eu já sou participante da rádio, estou chamando o pessoal de nossos ouvintes. Estou bem de casa. Que nós possamos conversar um pouco sobre essa área tão importante, né, da Casa Espírita. Sabemos que nos chegam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e de risco social. Nos chegam e nós precisamos saber acolher. E observamos que no Centro Espírita Boa Nova, esse acolhimento já existe. Essa vontade de ajudar e de colaborar com o crescimento existe. E costumamos dizer que nós, que já estamos há algum tempo na Casa Espírita, temos a necessidade de entender que aquele que nos chega, ele não chega como um papel em branco, de não saber como contribuir também para que o trabalho se realize na Casa Espírita. Precisamos entender que nós estamos para colaborar. E eles trazem as suas experiências de vida, que são muito valiosas para nós, porque já têm algo para nos oferecer. Principalmente porque nós não vamos ensinar uma receita de bolo para ninguém. Eles trazem a sua contribuição e nessa contribuição a gente também entra para ajudá-los e nós sermos ajudados a crescimento também. A doutrina nos fala da lei do progresso, então se não existissem pessoas que nos incentivassem a crescer, a gente não estaria crescendo. E são essas pessoas que trazem para nós uma demanda que muitas vezes, na maioria dos casos, a sociedade nem olha, é como se fossem invisíveis, como se eles não existissem. E não precisa de mediunidade para ver isso. Né? Está estampado nas calçadas, nas ruas, está estampado em toda parte da nossa sociedade. O que precisamos? Ter um olhar novo. Olhar para essas pessoas não como uma pessoa pedinte, não como uma pessoa que está na miséria pedindo uma esmola. Já passamos desse tempo. Hoje é preciso olhar para esse ser como um ser sujeito de direitos. Um ser capaz de olhar para nós de igual para igual. Assim como nós precisamos comer todos os dias, alimentar o corpo físico, alimentar nossa mente de boas coisas, de boas programações, todos os seres precisam. Então, ao chegar este ser, que se encontra numa situação muito difícil, né, reside num local muito difícil, de uma vulnerabilidade grande, de violência, de direitos negados, que chegue para nós e a gente esteja preparado para dar o devido encaminhamento. A gente precisa apenas disso, conhecer, e para tudo precisa de estudo. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui com muita alegria e gratidão, né? Por estarmos participando desse momento integrativo e esclarecedor. Né? O atendimento espiritual é a porta de entrada da Casa Espírita. Né? A pessoa, como o Fernando falou, ele chega pelo amor ou pela dor. Né? Às vezes a pessoa vem por curiosidade, conhecer essa doutrina, que ela nos traz, que é uma doutrina consoladora e libertadora. Né? O conhecimento da doutrina espírita nos consola sempre das nossas dores, mas também nos liberta dos atavismos, das perguntas sem respostas. A doutrina espírita tem resposta para tudo. Né? Isso é muito bom. E Tira o véu, né, muitas coisas, né, que a gente tem nessa obscuridade. Agora a gente vai tendo um entendimento maior, né, um entendimento maior de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Isso é libertador, porque a gente deixa a crença para a fé raciocinar. Em outras, né, doutrinas outras religiosas, a gente tem que crer e aceitar. E o Espiritismo
né? Dá uma visão diferente da gente no estudo, né, que é a base de tudo, mas o acolhimento, o atendimento espiritual dá essa abertura para a gente começar a entender e facilitar o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento. Orientá-la, né? Para consolá-la e libertá-la, né? Dessa dor. E tem a atividade de implantação do Evangelho no lar, nos lares. A gente tem pessoas, trabalhadores que podem implantar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um recurso valiosíssimo, porque ele limpa nossos lares, equilibra os componentes daquele lar em harmonia, né? Em consolo. Tem também a parte do estudo do Evangelho em grupo, na casa espírita, né? E oferece o passe e a água fluidificada. E tem também um trabalho de radiação. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. E o trabalho de radiação é um grupo que se reúne para orar por outras pessoas, né? Seja lá por que motivo for, encarnados e desencarnados. O termo espírita para desencarnado é para os que já estão no plano espiritual, certo? Não tem mais a vestimenta da carne. É caridade, né, dona? E a Claudinha me fez uma pergunta, né? Como instrumentalizar essa nossa doutrina? Nós estamos falando aqui de vários momentos de trabalho, né? De mediunidade, de infância e juventude, de atendimento espiritual, da APS, que é a assistência social, e como instrumentar isso, né? Com base, a gente sabe que toda atividade humana, para a gente aprender a trabalhar, nós temos o quê? Um manual, que vai nos dizer como fazer, como elaborar aquele trabalho. A doutrina espírita não é diferente. E quais são os manuais da doutrina espírita? São aqueles livros codificados por Kardec. Há 167 anos, nós temos esses manuais em mãos e com eles trabalhamos, né? O começo, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que nos traz uma visão geral do plano espiritual e que foi nos trazido e codificado por Allan Kardec, mas trazido pelo mundo dos espíritos. Os imortais responderam aquelas perguntas, indagações mais prementes nossas. Estão todas ali as respostas. E daí tiramos os outros manuais, né? A parte relativa à religião, a parte relativa à mediunidade, a parte relativa ao atendimento fraterno, ao evangelho, que seria um refrigério da nossa alma. Então, tudo provém desse manual grande, né? E esses manuais estão aí à disposição de todos. Foi nos perguntado durante o nosso encontro se uma pessoa leiga pode ter acesso. Pode, porque as respostas são claras, são diretas, né? Não tem um nível intelectual necessário para que você apreenda o que está ali. Por quê? Porque foi trazido por entidades com inteligência superior que quer nos trazer a verdade. Então, essa verdade atinge a todos. Quem é espírita, só quem pode ver. Porque o conceito que se tem de mediunidade, diante de outras religiões, é a questão da revelação. Eu tive uma revelação, eu tenho esse dom. Então, eu gostaria que você falasse para nós e os ouvintes amigos, o que é essa mediunidade, se ela é patrimônio de religião, de doutrina, ou é uma coisa que é generalizada em toda a humanidade. E a gente já afirma, né, cara? Não é patrimônio do espiritismo, nem de ser espírita, né? O Júlio vai declarar tudo agora, né? O que ele fez hoje de A manhã... hora da revelação é a agora. revelação. O que ele fez de manhã, ele vai repassar para os nossos ouvintes agora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito boa estar aqui podendo transmitir algumas informações no que diz respeito a alguns pontos que a doutrina espírita nos esclarece, entre os quais a mediunidade. E aí vale até uma ressalva. A mediunidade ela é democrática. Ela está presente em
todos os segmentos da sociedade. Não importa se somos espíritas, católicos, se somos protestantes, todos. Tipo, não Porque- temos religião nenhuma, né? Definição de religião nenhuma. Exatamente. E principalmente pelo fator que a gente não pode esquecer. Todos somos filhos de Deus. Seria injusto ele pegar uma informação dessa e dirigir somente para a doutrina espírita. E aí a gente percebe que se a gente consegue, na doutrina espírita, trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto, não desmerecendo o esclarecimento que outras religiões possam ter, mas o fato é que essa doutrina ela descortinou o plano espiritual através exatamente do entendimento que nós temos hoje do que seja a mediunidade. Como sendo uma faculdade que é inerente ao ser humano, ela pode estar presente, como eu falei agora há pouco, a todas as pessoas, independente da sua religiosidade. E, Júlio, a mediunidade é um compromisso ou é um dom? Boa pergunta. Na maioria das vezes, a gente entende a mediunidade como algo que vai nos tornar melhor. Agora, para que a gente possa se tornar melhor, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que buscar essas informações. Podemos nos tornar melhor com a mediunidade? Claro. Já que ela faz essa ligação entre o material e o espiritual. Quanto mais informações temos sobre isso, melhor a gente vai entender. Pode ser algo que a gente precise mais efetivamente um trabalho para melhorar algo que aconteceu num passado recente ou remoto? Pode ser. E aí, quem que vai identificar esse pormenor? É o ser que está exatamente passando por aquele momento. Seria, o que você falou, seria a questão da mediunidade, como se diz, com Jesus, ou mediunidade com vaidade, porque tem esse dom? Qual seria a diferença entre essas duas situações? Quando a gente fala mediunidade com Jesus, logo vem os preceitos que o Cristo nos trouxe, que são os seus ensinamentos, né? E esses ensinamentos, associados ao que a doutrina espírita nos trouxe, faz com que a gente possa trabalhar mais fortemente esses pontos. E até mesmo porque, em um momento que o Cristo passou, deixando o planeta Terra, ele mesmo nos fez uma recomendação que jamais nos deixaria órfãos, porque ele enviaria um Consolador prometido que pudesse nos auxiliar, não só no que ele tinha dito, mas que pudesse trazer informações mais detalhadas do que aquilo que ele pôde ter dito naquele momento. E sobre a mediunidade, é um fato que realmente, cada vez mais, a própria ciência está colocando como fato real esse detalhe. Muito bem. Júlio, antes que eu esqueça, eu quero mandar um alô aqui especial para o Carlos Alberto, o Olavo e a Maria Antônia do Hotel Pousada Dourada. Depois a gente manda a conta, né, lá pro Carlinho, né? Porque essas pessoas são ouvintes certas desse programa, sabe? Carlos Alberto, o Olavo e a Maria Antônia sempre estão ouvindo o nosso programa. E ontem a gente teve o privilégio de ser conhecido pela voz, através do recepcionista do Olavo, lá que enfatizou diante da Andréa, que me conheceu pela fala. Interessante, né? Então, Claudia, você quer fazer alguma pergunta sim. ao Júlio? Sim, na verdade, assim, a gente está aqui nesse bate-bola, né, conversando sobre espiritismo, mas assim, mais nesse momento, até esclarecendo aqui aos nossos ouvintes que conseguem nos acompanhar, né, de maneira ao vivo aí pelo Facebook, né, que estão vendo vários rostinhos aí diferentes na tela, né, são aqui quem está chegando também agora, né, no programa, seja bem-vindo.
Estamos aqui com um estúdio florido, né, de trabalhadores, de voluntários. Com cravos e rosas. Isso, né, são trabalhadores, né, da Federação Espírita do Estado do Ceará. São pessoas abnegadas, né, a seguir Jesus. E assim como nós também estamos aqui nos domingos, nesse programa Momento Espírita, que alcança aí, graças a Deus, né, quem consegue ter internet acompanha pelo Radiosnet, quem tem o famoso radinho de pilha, que agora está moderno, tem cabo USB e tal, dá para carregar na energia, tá, tecnológico, pode acompanhar pelo celular, então vocês conseguem nos ver, nos ouvir, mas muitos sentem já esse chamado, né? E a gente até parafraseia algumas frases, né? São chegados os tempos, né? E aqui temos, né, esse jardim florido que o Acácio falou, mas eu senti muito que a gente falou sobre atendimento fraterno, sobre estudo, disciplina, acolhimento, né, o educar. E temos aqui pessoas de várias idades, de várias vivências, né? Berços que não eram espíritas, pessoas que estão sentindo esse chamado agora. Não podemos negar esse contexto que a gente sente aí, famílias que estão clamando aí por ajudas humanitárias, pessoas que precisam de recursos materiais para reerguer a vida, mas chamados também de despertar de sua espiritualidade, diante também dessas famílias plurais aí, né? As novas configurações familiares que a gente também precisa atentar para isso. E aí eu queria ouvir também, né? O Fernando também, eu gostei tanto dos momentos foram muito valiosos, né? Mas esse momento, assim, bem papo que a gente teve, né? De trazer os conteúdos, mas de maneira bem dinâmica, isso desengessa essa aparência, essa rigidez que às vezes o Espiritismo tem, né? Quando a gente fala Espiritismo, a gente lembra logo de um monte de livros, né? Mas aí eu queria entender essa dinâmica que vocês trouxeram. É importante também a gente brincar, a gente trazer esse dinamismo para quando a gente fala doutrina espírita, às vezes parece que é somente estudo, né? E não é isso, né? Claudinha, para encerrar, para a gente encerrar aqui com o nosso companheiro, o Júlio. Júlio, então, você não quis fazer pergunta. Júlio, faça as suas conclusões para não ficar em aberto. Você tem 1 minuto para fazer as suas conclusões sobre a mediunidade, né? Já que você já falou um pouco, né? Nós abrimos esse assunto e agora você vai fechar com as suas conclusões em 1 minuto, dizendo, esclarecendo aqui até para muitos ouvintes que têm sensibilidade, como a Claudinha está falando, que tem vidência, que tem audiência, que tem sensação de proximidade. Então, eu gostaria que você, em 1 minuto, você pudesse concluir o seu tópico que você abordou hoje com muita propriedade. Pronto. A mediunidade, como eu acabei de falar, né, ela é realmente muito democrática. E, sendo democrática, para que se entenda, é necessário, né, como a Cláudia agora falou, né, sempre o estudo. Sem esse estudo é impossível, às vezes, a gente ter um entendimento do que ocorre com esse momento que a mediunidade ela é God. Para que a gente possa se fortalecer no que diz respeito a esse assunto, não tem outra maneira que não seja adentrar pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Entendendo dessa forma, a gente vai ter mais segurança de poder falar com propriedade sobre esse assunto. Então, não tem outra maneira de você entender a mediunidade se você não der chance para que você apareça através de quem pode nos oferecer esse conhecimento, que é exatamente a doutrina espírita. Como a gente entendeu, né, a sua conclusão, quer dizer que a mediunidade é um processo científico e técnico. Tem que se conhecer, tem que se estudá-lo, né? Que é uma faculdade humana que precisa de estudo. Não é por um acaso que se tem mediunidade. Tem toda uma resposta técnica, né, e científica do que seja a mediunidade. E como você falou, é no Espiritismo que se consegue tudo isso.